Santos tinha duas profissões muito comuns aqui. Quem dirigia o bonde não era motorista e também não era chofer. Era o nosso motorneiro, no caso, o Josué. Boa tarde, Jô. O ticket e cobrava as passagens do bonde nas viagens era uma profissão conhecida como condutor. No caso, hoje, não é qualquer monitor ou condutor. Ele é o nosso Jair, o homem, o mito, o mais belo entre os bonitos. Boa tarde, seu Jair. Por questões de segurança, não é permitido levantar do bonde, colocar as mãos, a cabeça para fora dele, enquanto a gente estiver passeando pelas vias públicas. Gente, Santos é uma cidade histórica que tem mais de 480 anos de história. E muitos dos edifícios aqui do centro contam essa história pra gente. No caso, vocês olharem para trás e para a direita, vão ver esse grande edifício amarelo que foi o nosso ponto de saída. Ali é uma antiga estação de trem, a São Paulo Railway. Ela é de 1867. Lá no alto, junto ao telhado, vocês podem ver as figuras de leões, que caracterizam o estilo vitoriano. Essa estação ela foi muito importante para fazer o escoamento da produção do café, que era produzido no interior do estado de São Paulo e escoado pelo Porto de Santos. Aliás, o Porto de Santos também foi muito importante para trazer os muitos imigrantes que chegavam aqui, lá no século XIX, para trabalhar nas fazendas de café, começando lá atrás esse processo de reparação histórica, substituindo uma mão de obra que foi escravizada de uma forma muito errada. Mas Santos sempre foi esse sistema na época. O seu Pelé. Aliás, recentemente a Prefeitura de Santos promoveu uma nova reparação histórica. Essa pequena travessa aqui ao nosso lado direito, agora ela mudou de nome, essa reparação, e ela homenageia Anísio José da Costa, um homem angolano que foi escravizado, mas conseguiu fugir. E ele encontrou refúgio aqui nos quilombos que haviam em Santos. Santos já chegou a ser a segunda maior comunidade quilombola do país. Tinha 3 quilombos naquele tempo. Para mostrar a importância de se tratar com respeito e dignidade pela sociedade, Anísio José da Costa foi trabalhar aqui no Porto de Santos e ele trabalhou até os seus 108 anos de idade. Ele veio a falecer com 110. Ao nosso lado esquerdo, aliás, também a gente está vendo a parte mais antiga do porto. Esses 260 metros iniciais de cais de pedra, eles foram muito importantes, reforçando as estruturas dos armazéns com concreto armado e substituindo os trapiches de madeira que ali haviam. Olhando assim, os armazéns eles parecem um pouquinho abandonados, judiados pelo tempo, mas na realidade eles fazem parte do programa Alegra Sempre, uma iniciativa da Prefeitura de Santos que está revitalizando os equipamentos históricos da cidade. E não é um programa que está só no papel. Nosso lado esquerdo, esse calçadão já foi inaugurado no Boulevard, e ao lado direito, vocês podem ver que ele foi homenageado à cidade de Gênova. Vocês podem ver uma italianinha olhando com muita esperança para o navio que está chegando para ela, onde ela vai vir a embarcar para trabalhar nas fazendas de café. O Boulevard ele se chama Boulevard Cidade de Gênova, assim como o mural que também homenageia nossa cidade. Um café muito bem observado, evidenciado naquele painel, com esses frutos bem vermelhos. Nessa segunda cena vocês veem a italianinha chegando na cidade de Santos, lá no canal do Porto. Esse painel é da artista brasileira Juliana Rosa, em coautoria com Júlia Luco, uma artista italiana. Ao nosso lado direito, vocês estão vendo esse grande casarão amarelo. Aqui é a casa residencial mais antiga e preservada da cidade de Santos. Ela é de 1818. Na sequência, vocês veem esse grande edifício. A coloração marrom, estilo eclético, tem uma cor de 1,80 metros de altura. Aqui funcionou a Bolsa Oficial do Café, que hoje em dia funciona como um museu. A Bolsa do Café foi inaugurada em 1922, na época comemorando o centenário da proclamação da independência do Brasil. E o café foi muito importante para a cidade de Santos. Imagina que 100 anos antes, Santos ainda era um vilarejo, em 1822. Passados 80 anos, graças à riqueza e exploração do café, passando pela cidade, Santos já tinha sido elevada
funcionou a Inspetoria dos Imigrantes de 1906, onde os imigrantes que chegavam pelo porto e precisavam de algum tipo de suporte administrativo iam para cá para saber orientações, bem como eles iam saber aonde, qual fazenda que eles de fato iam trabalhar. Aqui pela cidade chegaram muitos portugueses, espanhóis, italianos, alemães e até mesmo japoneses. Aqueles que não conseguiam trabalho nas fazendas acabavam ficando pela cidade, o que ajudou Santos a crescer bastante no setor comercial e no setor portuário. Por isso que a cara da sociedade santista é bem diversificada culturalmente. É um povo bem hospitaleiro e acolhedor. Ao nosso lado esquerdo, vocês estão vendo o trem passando, mas depois do trem, vocês estão vendo os armazéns que já foram revitalizados e que se transformaram no parque, o Parque Valongo. Ele é um parque totalmente acessível e gratuito, ofertado pela prefeitura. Ao nosso lado esquerdo, a gente está chegando na Praça Barão do Rio Branco. Ela homenageia nas suas estátuas centrais Eduardo Pini e Cândido Belfreno, lá no alto. Os primeiros administradores da Companhia Docas de Santos, que trabalhou no porto, são nos seus primeiros 90 anos. Abaixo deles, as homenagens aos trabalhadores portuários, os estivadores. Eles foram uma importante e bem valorizada força de trabalho na cidade. Cada estivador conseguia levar até 3 sacas de café nas costas, cada uma delas pesando 60 quilos. Ao lado esquerdo, ainda vocês veem à frente da praça uma estátua de um homem de estatura baixa com um celular nas mãos. Aquele ali é José Bonifácio de Andrade Silva, o santista mais ilustre e o patriarca da independência do Brasil. Ele ajudou com muitos dos seus ideais na libertação de Brasil a Portugal. E ele segurou o celular porque ele foi cientista e mineralogista, e um dos minerais que ele descobriu originou o lítio que nós usamos nas baterias dos celulares. Ao lado direito, quase que à frente da estátua, a gente está passando nessa casinha branca com as portas de ferro que estão abertas. Aqui funciona o Panteão dos Andradas. O Panteão é um lugar onde guardam os restos mortais de heróis nacionais. No caso, José Bonifácio de Andrade Silva e seus irmãos. À frente, do lado do Panteão, na sequência, esse grande paredão branco que a gente vê, aqui tem 2 igrejas centenárias dos séculos 17 e 18 que estão formando o conjunto do Carmo. Elas estão unidas por uma mesma torre cineira, mas a gente vai ver quando a gente der a volta lá no centro de Santos. Depois eu chamo a atenção dessa torre. Nessa parte do passeio para frente, a gente vai entrar numa parte que seria a parte mais antiga da Vila de Santos, que teria começado lá no século XVI. Aqui nessa região já abrigou 2 construções da sede do Poder Executivo da Prefeitura de Santos, além do que a gente consegue ver quase que o ponto exato onde começou o vilarejo. Outras edificações que a gente poderia encontrar nessa região seriam os fortes e fortalezas. E nessa região era conhecida como região quarteleira, porque tinha muitos fortes para dar proteção para a vila naquela época. Ao nosso lado esquerdo, vocês estão vendo depois da praça aquele grande edifício montado. Ali é o prédio da Alfândega, que ela foi inaugurada em 1934. Ela tem estilo arquitetônico de arte decor, com gradis nas janelas com folhas de café, toda essa referência a Ouro Verde. E ela foi nesse espaço do prédio da Alfândega, antigamente tinha o Colégio dos Jesuítas, uma outra ordem religiosa muito importante na cidade. Na parte central da praça, vocês viram um monumento de homenagem ao fundador da Vila de Santos, Brás Cubas. Ele fundou a Vila de Santos em 1546. E aqui é o monumento mais antigo da cidade. Um dos fortes que eu comentei com vocês, ele estaria presente aqui ao lado esquerdo, onde está esse grande edifício verde, que seria a fortaleza da praça, o forte de Nossa Senhora do Monte Serra. Hoje em dia, atualmente, existem alguns fortes na região, como a fortaleza do Itapé, em Guarujá, que não está muito distante. Esses fortes eles já bateram abastecidos por uma casa de arsenal de armas, chamada de Casa do Trem Velho. No caso, a Casa do Trem Velho não existe nos dias de hoje, está aqui ao nosso lado esquerdo. Hoje em dia, ela funciona como uma casa de capacitações, chamada Casa do Artesão Santista, onde aqui oferecem diversos cursos de capacitação para empreendedores locais que ajudam na ampliação da economia criativa da cidade.
Santos está aqui ao nosso lado direito. Onde vocês estão vendo essas duas grandes rochas incrustadas junto quase que com a casa, é um local conhecido como o Outeiro de Santa Catarina. Outeiro é um pequeno morro, um pequeno acidente geográfico, um pequeno morinho. E são essas rochas que eram quebradas e destruídas para ajudar a construir as casas coloniais no século XVI. Contudo, a gente consegue ver que lá no alto existe uma casa acastelada. A gente vai fazer a volta aqui à direita, vocês vão entender melhor. Ó, lá no alto vocês veem aquela casa que tem o formato de um castelo. A casa castelada tem alaranjada. Aquela casa foi construída pelo médico abolicionista João Éboli. Ele veio da Itália, com os imigrantes, para ficar aqui para o Brasil e construiu essa casa em 1884. Ele foi um grande médico da cidade e tinha vários empreendimentos também aqui por aqui. Nesse espaço, nos dias de hoje, ele é administrado pela Fundação Arquivo e Memória de Santos. Aos finais de semana, é possível fazer um passeio, uma visita guiada com o pirata Bob Cavendish, que ele conta um pouquinho mais da história do Outeiro e dessa fundação da Vila de Santos. Mas, à direita de vocês, se vocês olharem lá em direção ao morro, lá no alto do morro vocês veem uma casa bem a estilo colonial, verde e branca. Ali é um antigo cassino, o Cassino do Monte Serrado. A riqueza do café atraía muitos empreendimentos para a cidade. E o entretenimento da época eram os cassinos. Hoje em dia não existe mais cassino. Mas lá do alto existe um bonde funicular, que é possível manter a cidade de Santos, que faz parte de uma ilha, lá do alto. Lá do alto vocês conseguem ver tanto a área da praia quanto a região portuária da cidade. Esse grande casarão, esse grande paredão amarelo, no número 62, vocês vão ver que a entrada principal é da Fundação Arquivo e Memória de Santos, que administra o Outeiro. Repare nessa fotografia. Quando a gente olha assim esse bonde, vocês estão vendo que não tem nenhum cabeamento na parte de cima dele. Ou seja, provavelmente ele é do século XIX, entre 1875 e 1902. Isso porque não tinha energia elétrica em Santos naquela época. Nesse momento, então, esses bondes eles eram puxados por tração animal, cavalos e camas selvagens. Uma réplica desse bonde que a gente tem aqui na cidade, ela está levando o pessoal aqui atrás. Esse bonde está sendo puxado aqui de trás do bonde na frente. Enquanto que o bonde que eu estou falando com vocês, ele é um bonde elétrico. Ele chegou diretamente da Escócia, em 1913, aqui em Santos, para operar, para fazer as viagens, os deslocamentos e o crescimento da cidade de Santos. Eles têm várias adaptações para aquela época, com esses degraus de tamanhos diferentes nas laterais, que dá para dar mais acessibilidade para as mulheres. Além do que eles têm hoje em dia, a gente colocou painéis solares que ajudam na alimentação elétrica dos pontes, que dá mais sustentabilidade. Os pontes eles funcionaram em Santos de 1875 até 1971, por quase 100 anos. E eles, para as pessoas que moram na cidade, sabem que aqui foram os pontos que apresentavam uma época de inovação tecnológica, já que o centro de Santos era limitado aqui nessa região do Campo, a Vila Nova, e conforme a cidade foi crescendo por causa do café, as pessoas que atraíram para cá para trabalhar, começou a procurar outras regiões que dependem dessa praia. Até mesmo quando a gente anda aqui por essa rua que a gente está passando é a Rua General Câmara, que antigamente era conhecida como Rua dos Açougues, que tinha muitos açougues e frigoríficos aqui, marcando o início das exportações junto com alguns mercados além do café. Mas repare que essas casas presentes nessa rua, elas têm o tamanho das portas, elas são bem altas. A gente chama essa porta mais alta, com uma altura diferente do piso até o teto, de pé direito alto. O pé direito alto dessas casas, elas contemplavam mais luminosidade dentro dos ambientes. Essas portas, também bem altas e grandes, era para dar acesso a carruagens que podiam fazer o embarque e desembarque de mercadorias dentro das casas. Algumas casas, vocês podem ver que tem umas janelinhas em cima das portas. Essas janelinhas em cima das portas também davam mais ventilação para esses ambientes quando não tinha energia elétrica em Santos.
Essas casas, elas são todas particulares, elas são da iniciativa privada, tem donos, tem proprietários, não pertencem à prefeitura, mas elas fazem parte do programa Alegra Centro também. O programa Alegra Centro vem prover incentivos fiscais para as pessoas ajudarem na conservação, para fazer manutenção dessas fachadas, para garantir e preservar a memória não só da elite cafeeira, mas também no início do século passado, até a década de 30, aqui no centro de Santos. E geralmente nessa parte do passeio também, como aquela área um centro comercial ainda, tem muitas empresas de navegação, de comércio exterior, no próprio acesso portuário, eu costumo promover uma reflexão, e a gente vê os bondes andando juntamente com carros, veículos. Os bondes, eles usam energia elétrica para fazer o seu funcionamento. Teoricamente, uma energia não muito poluidora comparada com os combustíveis fósseis. Hoje em dia, a gente está voltando a usar fontes de energia não muito poluentes também, como é o caso dos VLTs, os veículos leves subtrilhos, que usam energia elétrica. Esse compartilhamento dessa torre é uma situação muito curiosa para o Marrocos naquela época, já que o Brasil, assim como a cidade de Santos, estava passando pelo bandeirantismo, então as pessoas estavam comprando as pedras preciosas. Então o compartilhamento faz sentido. Dessa parte do passeio para frente, a gente vê um pouquinho mais da história de Santos, refletida na forma de palácios, e graças à riqueza que o café trouxe para a cidade de Santos. Já que, mesmo sendo uma cidade muito antiga, ela só foi ter a própria sede do Poder Executivo em 1979. Prefeitura de Santos. Aqui ao nosso lado direito, então, e já devo explanar para vocês, é a sede do Poder Executivo, o Palácio José Bonifácio. Todo esse palácio foi construído em apenas 2 anos, inaugurado em 1939, na época do Estado Novo. Ele é inspirado no Palácio de Versalhes, na França. Mas, para mostrar, para fazer esse contraponto com o Estado Novo, vocês veem lá no alto das escadarias as estátuas de deuses romanos, de Minerva e Mercúrio, que acima de tudo são deuses da navegação, da sabedoria, da comunicação, mas representam a democracia na cidade. Do lado de lá, aquele outro edifício cinza também é um palácio. É o Palácio dos Correios e Telégrafos. Foi construído no terreno doado pela família Aguirre para a cidade de Santos, para aumentar as eficiências nas comunicações com o comércio internacional. Do lado direito, a gente está passando pela Praça Visconde de Mauá. Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá, ele foi um dos primeiros empreendedores brasileiros a concretizar o sonho da malha férrea que uniu as plantações de café ao Porto de Santos. E ao nosso lado direito também, vocês estão vendo ali aquelas colunas e aquela marquise também fazem parte do nosso patrimônio. A estação Bank Jones, ela foi usada como um dos principais pontos de parada dos bondes quando eles funcionavam como meio de transporte na cidade de Santos. E Bank Jones foi um importante corretor de café que atuava lá na Bolsa de Café. Ele lutava pela permanência e continuidade dos bondes aqui na cidade. Quando os trólebus chegaram aqui em 1964, eles dividiam os mesmos sistemas de captação de energia elétrica. E manter esses 2 tipos de veículos em funcionamento ao mesmo tempo dava muito problema. E eles optaram por trocar os bondes pelos trólebus e depois pelos ônibus. Ao nosso lado esquerdo, a gente está chegando na Praça Rui Barbosa. Ela homenageia um santista muito curioso, um
padre, o padre Bartolomeu de Gusmão. Ele foi considerado um padre inventor. Isso porque ele inventou um balão de ar quente. E ele viveu entre 1680 e 1735. Essa própria estátua ela foi inaugurada em 1922, na época áurea do ciclo do café aqui no Brasil. E por falar nessa época áurea, entramos agora na Rua do Comércio. Essa rua ela mudou de nome no início do século XX. Antes ela se chamava Rua Santo Antônio, mas graças à grande quantidade de pessoas que faziam dela a Wall Street brasileira, ela passou a se chamar Rua do Comércio. A maior parte desses edifícios eles abrigavam escritórios de corredores de café, de exportadoras, de logística internacional, e eles têm que manter suas fachadas protegidas e preservadas. Tudo para garantir e preservar a memória da elite cafeeira do seu centro histórico. Toda essa memória ela pode ser muito bem sintetizada aqui ao nosso lado direito, onde ao final do Boulevard da Rua 15 de Novembro, vocês veem a entrada principal do Museu do Café, que fica no mesmo espaço da Bolsa. Só que ele existe como museu desde 1998. Ele reúne importantes obras de arte do pintor e historiador Benedito Calixto, que retrata Santos da época colonial, imperial e republicana. Santos explora muito essa sua imagem do seu centro histórico. Aqui a gente já teve mais de 1000 cenas gravadas no centro histórico. Museu do Café. Como Terra Nostra, O Profeta, Ciranda de Pedra, Garota do Momento, Éramos Seis. Todas elas já foram gravadas, já tiveram cenas gravadas aqui. E Santos é reconhecida como uma cidade criativa pela Unesco. Um título bem importante, um título internacional. Mas dessa parte do passeio para frente, eu vou desafiar vocês a tentar encontrar pequenos desenhos que estão pintados nas paredes e portas dos edifícios daqui. Como esse é o nosso lado direito, na parede cinza, reparem que tem duas meninas brincando com uma saia amarela. Na esquina também, naquela parede ladrilhada em azul, reparem que tem uma criança com uma capa de super-herói vermelha, bem ali na esquina. Ao lado direito também, aquele prédio bege. Reparem nas portas, na parte de baixo. Na primeira porta vai ter uma criança brincando com o guarda-chuva. Na segunda porta, uma criança em cima de uma baleia. Esses pequenos desenhos foram feitos por um artista local chamado Preon. Ele sempre se expressa mostrando a importância do brincar, imaginar e sonhar, para estimular as novas gerações com criatividade e imaginação. Ao nosso lado direito, chegamos na Casa da Frontaria Azulejada. E ela tem mais de 7.000 azulejos pintados na mão, nas cores azul, branco e amarelo em alto relevo. Tudo isso para mostrar dar mais significado para o comércio que funcionava aqui há muito tempo atrás. E o que eu lembro há muito tempo atrás, se vocês olharem lá para o alto, junto ao telhado, vão ver quando ela foi construída, em 1865. Aqui ela pertenceu a um rico empresário português, que fazia de comércio aqui no piso térreo e atraía a elite da sociedade, e a residência da família no segundo piso. Um outro artista que pinta bastante aqui pelo centro histórico está relacionado com ovos. Ao nosso lado direito, vocês estão vendo várias caricaturas de pessoas. Santos é um ovo. De desenhos, de séries, todos retratados como ovos. Isso porque Érico Bonfim, o artista que pintou, ele acha que todo mundo em Santos é um ovo. Porque Santos e São Vicente é uma ilha. E um pedaço de terra cercado por água por todos os lados. É fácil encontrar um parente, um amigo, um conhecido. O seu Pelé? Sempre falam a mesma coisa. Santos é um ovo. E sempre pinta todos como ovos. Ao nosso lado direito, a gente já está retornando ao nosso ponto de partida, o Museu Pelé. Vocês compraram ingressos do bonde, mas o Museu Pelé existe desde 2014, quando teve a Copa do Mundo no Brasil, mas eles são casarões históricos do século XIX. E ao lado esquerdo, o Santuário de Santo Antônio do Valongo. Reparem que as paredes desse santuário, eles são bem fortes, parece uma fortaleza. E ela foi construída no século XVII. Ela parece essa fortaleza porque naquela época eram os ataques de piratas, corsários e indígenas na cidade. E as pessoas acabaram procurando as igrejas como forma de proteção. Gente, mostrar um pouquinho da história de Santos para vocês foi um prazer, foi uma honra. Eu espero ter mostrado a importância de preservar o nosso passado e patrimônio, despertando esse sentimento de pertencimento. Obrigado a todos pela atenção.